Baseado no romance homônimo lançado 8 anos antes da estreia do longa, Forrest Gump despontou como uma das maiores bilheterias e sucessos comerciais e de crítica da década de 90. E apesar de ter sido capaz de abarcar incontáveis públicos, uma vez que abordou diferentes momentos políticos e movimentos comportamentais marcantes do século XX, não podemos negar que a história se trata de uma ode à cultura americana, com um protagonista que transitou pelos acontecimentos chaves que determinaram a alavancada do país norte-americano para uma posição hegemônica no cenário mundial. O fundamento motriz do filme nos é apresentado logo em sua primeira cena, quando observamos uma pena ser conduzida ao sabor da brisa até cair delicadamente aos pés do protagonista. A tradução desse momento é que estamos prestes a conhecer a história de um homem que se deixou ser conduzido pelo destino e pelas circunstâncias em que esteve envolvido, sem nunca ter tentado tomar as rédeas da própria biografia para ser plenamente responsável pelas próprias ações. Ao primeiro olhar, o longa aparenta ser mais uma comédia dramática despretensiosa, pois se trata basicamente do protagonista Forrest Gump sentado em um banco de praça em Savannah, na Geórgia, narrando sua história de vida a vários estranhos que aleatoriamente se sentam ao seu lado, parecendo indiferente à reação dos seus interlocutores ou simplesmente ouvintes. Para Gump, as pessoas e os fatos são o que são. Ele não busca avaliar a natureza benéfica ou maléfica do comportamento de qualquer pessoa, de si mesmo ou situação. Pois ao mesmo tempo em que o protagonista não tem capacidade de refletir em múltiplos planos, ou seja, aparentar estar praticando algo bom, mas que na verdade possui uma intenção perversa, ele também não consegue alcançar essa leitura complexa a respeito das atitudes dos outros indivíduos ou mesmo das situações como um todo. E ao dizer que Forrest foi apático e submisso às circunstâncias, não quer dizer de maneira alguma que sua vida tenha sido vazia ou insignificante. Pelo contrário, graças à sua incapacidade de questionar os fatos e contextos em que esteve submetido, ele foi capaz de produzir uma narrativa rica em valor histórico e digna de ter sido memorável pela excentricidade e autenticidade. Talvez por conta da influência literária na construção do roteiro, a narrativa respeita a ordem cronológica dos acontecimentos da biografia de Forrest, tanto que somos apresentados às suas memórias quando ele ainda era uma criança, que vivia com sua mãe solteira em Greenbow, no estado americano do Alabama. Apesar de ter um QI de apenas 75, muito abaixo se comparado à média, e usar aparelhos nas pernas para corrigir um defeito em sua estrutura que o impedia de andar corretamente, o garoto foi instruído por sua mãe a acreditar que ele não era diferente de ninguém. Verdade na qual acreditou não só pela flagrante ingenuidade e incapacidade de questionamento ao que lhe fora ordenado ou imposto, mas também porque aquela seria a mais forte das influências sofridas por Forrest. Este que percorreu toda a vida seguindo e repetindo frases e ensinamentos transmitidos por sua mãe. A segunda ligação que determina o rumo de sua trajetória surgiu em seu primeiro dia no ônibus escolar, quando conheceu uma garotinha chamada Jenny, a única criança que permitiu que Forrest se sentasse ao seu lado. Com ela, ele construiu uma amizade que pode ser considerada como a única relação amistosa do menino com outras crianças ao longo de sua passagem pela infância. Aliás, a infância do protagonista pode ser considerada um limiar na sua vida, porque foi durante esse período que ele atingiu o nível de maturidade psicológica e emocional que se arrastaria ao longo de todo o filme e de sua trajetória. Apesar de Forrest ter se desenvolvido fisicamente, seu psicológico permaneceu imaturo, o que o tornava um indivíduo simples e inocente. Foi também durante a infância, e tendo que enfrentar a realidade de ser perseguido e agredido pelas outras crianças, que Gump descobriu seu talento para a corrida. Um dia, enquanto estava sendo perseguido, seus aparelhos se desprenderam de suas pernas enquanto tentava fugir. Mas o fato do equipamento ter se quebrado fez com que ele descobrisse que podia correr rapidamente, por grandes períodos de tempo e por longas distâncias, sem se cansar. Graças a essa habilidade, Forrest conseguiu entrar para o time de futebol americano da sua escola ainda no ensino médio e, mais tarde, garantiu uma bolsa de estudos para a Universidade do Alabama. Seguindo o fluxo padrão para os jovens americanos médios de sua geração, Gump se juntou ao exército dos Estados Unidos e foi enviado ao Vietnã, onde se aproxima do recruta Bubba, que o convence de que juntos vão abrir um restaurante de camarões em um barco assim que forem liberados do serviço militar. No entanto, Bubba é morto no mesmo combate em que Gump salva seu superior, o Tenente Dan, que acabou perdendo as pernas. Ainda nessa batalha, Gump saiu ferido e, enquanto se recuperava, aprendeu a jogar tênis de mesa para passar o tempo, até descobrir que era bom o suficiente
para derrotar os campeões chineses e se tornar mundialmente famoso por uma nova habilidade inusitada. Após sua alta, Gump mais uma vez, se deixando levar pelas circunstâncias, acabou participando de um comício anti-guerra onde encontra seu ex-tenente Dan, agora um alcoólatra amargo e imoral, e sua amada Jenny, que depois de se afastar de Forrest durante a juventude, se juntou ao movimento hippie. Eles se reaproximam, porém, é nítida a diferença de maturidade e desenvolvimento cognitivo entre ambos, que faz com que Jenny sempre o perceba e considere-o como uma criança ingênua, mas ainda um amigo. Porém, existe uma inegável química entre os personagens, talvez alimentada pelo contraste entre inocência e ardileza presente na relação. Quando Gump finalmente retorna ao Alabama, compra um barco de camarão, realizando póstumamente o sonho do companheiro de serviço militar. O ex-tenente Dan se junta a ele na criação do bem-sucedido empreendimento e juntos investem os lucros do restaurante na recém-nascida Apple Computer, e pouco tempo depois, ambos acabam ficando ricos. Depois de Jenny recusar sua proposta de casamento, Gump passa 3 anos e meio percorrendo o país, correndo por longas distâncias, parando apenas para dormir e se alimentar. Nessa empreitada, acaba chamando a atenção das pessoas, que começam a acompanhá-lo em grupos de seguidores ávidos a fim de absorverem um pouco dos supostos ensinamentos e valores que faziam com que Forrest suportasse tamanho desgaste físico sem se cansar. Antes de retornar para casa, o protagonista volta a se encontrar com Jenny quando é apresentado ao seu filho. E Gump e Jenny se casam pouco antes desta última morrer do que pode ser a hepatite C ou mesmo HIV. O roteiro não especifica a natureza do vírus. Ao protagonista restou a missão de assumir a criação e educação do esperto Forrest Gump Jr. Ao longo do filme, Gump se envolve em importantes fatos políticos e sociais dos Estados Unidos que ocorrem ao lado do período narrado do longa. Desde o momento em que entra na faculdade, Forrest tem uma maneira de tropeçar, às vezes literalmente, no meio da história americana. Através da magia da edição, Forrest pôde estar presente quando o governador George Wallace ficou na porta da Universidade do Alabama para impedir que estudantes negros entrassem no local, conheceu Kennedy, inspirou Elvis Presley, conheceu 3 presidentes pessoalmente, escreveu uma das famosas frases de John Lennon, expôs o escândalo de Watergate e investiu na Apple. Mas sempre que Forrest não estava viajando pelo mundo, China, Vietnã, Nova York ou Washington DC, como personagem de fatos históricos, ele frequentava a sua cidade natal. Em contraste aos eventos mundiais e aos lugares que compõem a grande escala do filme, sua pacata região é retratada como um remanso suave onde quase nada acontece, exatamente do jeito que Forrest gostava. É possível resumir, claro de maneira generalizada, o longa como a história de um sujeito que nunca quis muita coisa, mas conquistou o mundo, e de uma moça que quis o mundo e não teve muita coisa. Pois, segundo Gump, idiota é quem faz idiotice. E tentando um resumo simplista, todo o filme parece se basear nessa frase. Enquanto Forrest contava sua história visitando presidentes, ganhando medalhas de honra, etc., ele sempre dizia que estava preocupado com Jenny, que por acaso tinha escolhido o caminho das drogas e do sexo indiscriminado. Ou seja, mesmo sendo taxado de idiota, ao se isentar de escolher para apenas se deixar levar, ele acabou assumindo o rumo mais acertado, ao contrário de sua estimada amiga. Isso mostra que o que nos faz idiota não são nossas ações, e sim nossas escolhas. Mas, estranhamente, Gump nunca teve voz ativa nas próprias escolhas, preferindo, ou mesmo sendo impelido instintivamente, ao se deixar conduzir ao sabor das circunstâncias. Pois sempre que as palavras escolha e destino apareciam em diálogos diante de Forrest, elas eram sempre acompanhadas de mensagens confusas. A mãe do protagonista dizia que cada um escolhe o seu destino e que a vida é como uma caixa de chocolates. Já o Tenente Dan acreditava que cada um tem o seu destino traçado, independente das próprias escolhas. E como se confirmasse seu palpite, depois que se feriu e perdeu as pernas, ficou desapontado por não ter morrido na guerra e não ter completado o que acreditava ser seu destino. Por outro lado, Forrest ficava no meio termo, pois, talvez, as duas coisas acontecessem ao mesmo tempo, sem que ele jamais pudesse definir quando começavam as suas escolhas e terminavam as determinações de seu destino. O que podemos identificar é que a narrativa desenvolve 2 pensamentos. Ou seguimos o nosso destino, predestinação, ou nos deixamos levar pelos acontecimentos que se apresentam à nossa frente. A ideia de que tudo é aleatório. Você faz escolhas, mas não tem ideia do que essas escolhas colherão. O que também não deixa de ser uma predestinação. Essas perspectivas foram retratadas ao longo de todo o filme, usando o ponto de vista de Forrest Gump
que é cognitivamente limitado e não sabe como esses dois conceitos interagiram e atuaram na sua vida. Como exemplo, temos a afirmação de Forrest, ao ser questionado pelos repórteres do motivo pelo qual estava correndo ininterruptamente, quando disse que apenas estava com vontade de fugir. Ou seja, às vezes você não precisa de um motivo lógico para fazer alguma coisa. Um impulso espontâneo merece tanta credibilidade quanto uma decisão racional, porque os desejos também fazem parte da nossa natureza. Porém, se lançarmos um olhar um pouco menos complacente para com o protagonista, percebemos que Forrest Gump, na verdade, nunca soube a coisa certa a se fazer, e por isso se agarrava aos comandos ensinados pelas pessoas por quem mais tinha carinho na vida, como quando Jenny disse para ele correr sempre que tivesse problemas. O personagem aplicou esse princípio durante toda a guerra, sempre que estava emboscado, e depois, quando percorreu todo o país por não saber o que fazer com a própria vida. E o que percebemos é que ao respeitar esse comando, ele se destacou em todos os momentos de sua jornada imprevisível. A partir do momento em que Forrest senta naquele banco e começa a falar, ele se torna o narrador do seu próprio filme e de sua vida. Entretanto, o filme posiciona o público em uma perspectiva à parte na leitura da narrativa, onde podemos observar a atuação de Forrest em cada evento, mas também podemos usar nosso olhar crítico para compreender melhor situações que, segundo os critérios ingênuos de Forrest, passam como acontecimentos comuns, pois o próprio não é capaz de ensaiar qualquer juízo dos valores que os indivíduos estão exercitando em suas ações, por mais agressivas ou desonestas que elas possam ser, em um movimento que pode ser chamado de ironia narrativa, quando o público sabe algo que o personagem não é capaz de captar ou compreender. Às vezes esse contraste soa engraçado ou até amável, já em outras situações é absolutamente arrepiante. Como na cena em que Forrest se lembra do pai de Jenny como um homem muito amoroso. Para Forrest, Jim Curran era um homem legal que gostava muito de suas filhas. Para nós, ele era um criminoso que estava abusando sexualmente de suas filhas. Inclusive, o filme está cheio de mensagens ocultas e pesadas que o diretor deixou em um nível implícito, com a intenção de que o longa conseguisse uma classificação indicativa menor. Essas mensagens conseguem passar despercebidas aos olhos de uma criança, mas um adulto pode facilmente percebê-las. Por exemplo, quando o diretor da escola vai até a casa de Forrest e conversa com o próprio, o primeiro estava decidido a tirar Forrest da escola pelo fato dele ter um QI abaixo da média. E a mãe de Forrest, preocupada com a educação do filho, decidiu ir para a cama com o diretor como uma espécie de troca de favores, visando garantir que Gump permanecesse na escola. Nessa cena, é possível ver na janela da casa do pequeno Forrest um abajur balançando, indicando o ato. O longa ainda contém diversas outras cenas de duplo sentido, cujo objetivo é justamente mostrar para a audiência os detalhes que Forrest não consegue perceber devido ao seu caráter ingênuo. Com Forrest Gump, aprendemos que a vida é bem simples, basta enxergá-la assim. A força de vontade do personagem principal é quase sobre-humana. Ele é incapaz de sentir emoções primitivas, origem das nossas preocupações, problemas e dores. Ele não conseguia nem odiar ou ficar magoado com Jenny, mesmo sabendo que ela estava com outros e, de certo modo, fazia pouco dele. O protagonista sempre mostrou um equilíbrio emocional fora do comum, tão sincero e modesto que suas histórias penetravam no coração dos ouvintes. Mas é difícil imitar esse constante bem-estar. Isso deixa o Tenente Dan louco, afasta Jenny para longe e até coloca Forrest em um barranco onde ele simplesmente não consegue parar de correr. Ainda assim, essa postura sempre produziu resultados positivos na trajetória do protagonista. A vida pode ser o que você quiser que seja, depende de como você a vê. A de Forrest Gump seria um grande inferno, mas ele conseguia enxergá-la com olhos de menino, que é o que ele sempre foi e o que às vezes nos esquecemos de ser. Na cena final do filme, Forrest se senta em um banco com seu filho Forrest Jr. e o vê no seu primeiro dia de escola. O menino entra no ônibus e se apresenta ao motorista quase que da mesma maneira que Forrest fez quando criança. Uma vez que Forrest Jr. se foi, uma pena voa do protagonista e sobe ao céu, o que reflete a imagem da pena que vemos no começo do filme. Em suma, a cena sugere que o ciclo da vida continuará e que no final somos todos parecidos com penas, às vezes levados pelos acontecimentos de nossas vidas. Aprendemos com Forrest e seu filho que o importante é o quão profundamente nos amamos com o tempo que temos e as histórias que temos para contar.